Oi, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Pessoal, eu vim aqui gravar esse relato da saída do corpo que eu tive essa noite. E é um flash, na verdade, que eu quero trazer, que eu tive com um espírito morador do umbral, tá? Essa noite eu tive com várias situações, várias pessoas fora do corpo, eu tive com alguns espíritos também, eu tava na faixa umbralina. Eu estava vendo alguns lugares, eu estava vendo comidas no plano astral, por exemplo. Eu vi uma comida, parecia uma mini pizza. Eu vi um pouco assim entre aspas, de um comércio, né? Desse tipo de coisa no umbral. Mas assim, foi tudo, mas assim, não foi controlado. Foi um flash de rememoração. Provavelmente eu estava oscilada ali, né, na lucidez. Mas aí o que eu quero trazer para vocês aqui do relato que eu achei interessante. Teve uma hora, foi logo antes de voltar pro corpo, que eu fui num desses lugares, eu encontrei com umas mulheres fora do corpo, moradoras do umbral, e numa conversa ali, assim, aleatória, um espírito chegou para mim e ele falou assim, que eu estava fazendo muito para pouca coisa, tá? Que não valia a pena o esforço que eu estava tendo, ó, pra você ver, aqui na minha encarnação, pelo resultado que eu teria depois, tá? Ou seja, ele direcionou isso para minha vida pessoal, do meu trabalho, né? Tipo, meio que tentando me tirar uma motivação, né? E principalmente familiar, como se, tipo assim, por exemplo, eu trabalho bastante, né? Eu faço o que eu posso, né? Na medida do possível e tal, né? Principalmente na parte, assim, família, financeiro, né? E esse espírito, ele chegou para mim e ele colocou isso, de que eu estaria fazendo muito para ter pouco retorno, né? Principalmente em relação às pessoas ao meu redor, né? Como se ele tivesse meio que colocando uma falta de reconhecimento daquilo que eu faço, das pessoas ao meu redor, né? Em relação às coisas que eu venho fazendo, tá? E aí, eu voltei pro corpo, eu falei, nossa, né? Graças a Deus eu tenho uma certeza dentro do meu coração, né? Que eu venho fazendo tudo aquilo que eu devo fazer, né? Do que eu posso, né? E do que eu preciso, né? Em relação a questões kármicas e a maioria dos moradores umbralinos, né, e questões de assédio, eles sempre vão jogar alguma ideia negativa em você, principalmente fora do corpo. Só que eu estava lúcida, oscilando assim, e eu peguei isso aí fora do corpo e no que eu voltei com essa fala dele, né? Talvez se eu não tivesse tão lúcida, eu poderia acordar e falar, nossa, tudo que eu faço não tem reconhecimento, tudo que eu faço, as pessoas, né? Então eu não entrei nesse ponto, né? Principalmente em questões familiares, porque a gente assume posição dentro da família, naturalmente, por eu ser mãe, né, esposa, então a gente tem uma doação, né? Tem um papel a cumprir assim dentro de casa com as pessoas ao nosso redor, né? E eu falo muito isso para as pessoas. Por exemplo, o que você faz, vira as costas, esquece, né? Porque aquilo que você faz de coração não tem que ser uma obrigação, tá? Não tem que virar uma obrigação, né? Principalmente da cobrança dos outros para com você ou de você com você mesma, né? A gratidão, ela não é obrigação também. Quando você faz as coisas, né? Você tem que dar o seu melhor e as pessoas que recebem também, né? Receber isso também não achar, às vezes, que você vai ser escrava, né? Por exemplo, de uma situação que ela te favoreceu ou não, que ela te ajudou ou não, ou você achar que a pessoa tem que ser grata eternamente, escravo daquela situação de ajuda prévia, tá? Então eu falo muito isso, né? Que gratidão não é obrigação, tá? E tudo que eu venho fazendo, eu tenho dentro do meu coração que eu não estou preocupada com o desfecho do processo, né? Por exemplo, eu não estou preocupada com o resultado, né? Daquilo que vai acontecer comigo, né? Assim, com a pessoa sob ali a minha ajuda, a minha facilitação, né? A minha regência. Mas eu estou participando do processo, né? De cada um, independente se for no meu trabalho, se for na minha família, eu não estou preocupada em ver resultado agora, ou eu ser a peça importante da mudança da pessoa em algum aspecto, né?
mas sim ser parte do processo, né? Então a gente tem que olhar para esse ponto, né? E uma hora, tudo que você planta, você colhe, uma hora vai florescer, né? E eu não estou preocupada se isso vai ser na minha mão ou não, eu confio no processo, né? Deus usa todos, né? De alguma forma, em algum momento, você também vai servir para a mudança e transformação de alguém, né? Ou para o fortalecimento de alguém, seja dentro de casa, seja no trabalho, seja espiritualmente, enfim. E aí, esse relato que eu estou trazendo dessa frase desse morador umbralino, provavelmente um assediador, sim, né? Ele não se comportou de maneira agressiva, mas é como se ele deu a opinião dele, só que ele me colocou isso de uma maneira muito negativa, e eu senti que a indução dele era me desestimular, né? Por algum processo que eu venha me dedicando mais, fazendo mais, né? E como sempre eu venho, né, tentando pelo menos fazer minha parte em algumas coisas, né, em casa e no trabalho. E se fosse um momento que eu estivesse mais dodói, né, mais talvez assim, né, vulnerável emocionalmente, eu poderia acatar esse pensamento dele inconsciente e atribuir isso como se fosse meu, né? Então isso não é um sentimento que eu tenho, né? Isso é apenas uma opinião, né, de um morador do umbral, tá? Que está em sofrimento, né? Então, às vezes, mesmo que você se esforce, que você faça, né, que os espíritos vejam coisas, para eles, eles estão num estado de sofrimento tão grande que eles não conseguem ver a motivação em nenhuma ação que você faça ou, né, assim, mentalmente projetar, né, situações melhores ou ver possibilidades positivas, né? Eles estão presos sempre no negativismo, né, numa situação de vitimismo, onde nada vai dar certo, onde nada acontece, onde tudo que você faz não vai dar resultado. E isso não é verdade, né? A gente pode falar mais de perto, né? Tudo que você faz tem um reflexo, né? Minimamente que seja alguma energia que você mexa no teu sistema energético, isso tudo tem uma reverberação no seu campo espiritual. Às vezes não de uma forma impactante, mas sutil, né? E o trabalho constante, a disciplina, né? A transformação contínua, ela leva toda, né, uma mudança de cenário, só que isso pode demorar ou não, e isso depende de cada um, tá? Então eu queria deixar esse relato para vocês e também essas palavras aí de reflexão, tá bom? Beijo para vocês.